Olá, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu sou fisioterapeuta graduada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada pelo Programa de Residência em Atenção Integral à Saúde da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o autocuidado no linfedema secundário ao câncer de mama. O câncer de mama é considerado um problema de saúde pública. Atualmente, o Brasil apresenta o perfil de país em desenvolvimento e, portanto, enfrenta desafios na estruturação e nas condições de saúde, como a carência de ações de prevenção e o controle de doenças e agravos não transmissíveis. Desse modo, os casos de câncer de mama tendem a aumentar a cada ano, e o tratamento preconizado envolve a abordagem loco-regional, que se refere à cirurgia e à radioterapia, e a abordagem sistêmica, que se refere à quimioterapia e à hormonioterapia. Essas modalidades de tratamento, elas passaram por avanços importantes nos últimos anos. Entretanto, elas podem induzir a complicações, como a presença de dor, alterações no processo de cicatrização, alterações sensoriais, redução da amplitude de movimento e força muscular do membro superior homolateral à cirurgia, linfedema e até infecções. O linfedema, ele é considerado como uma manifestação de insuficiência do sistema linfático, com um acúmulo crônico, portanto por um longo período, e progressivo, que pode ir aumentando, de líquido no espaço intersticial. O linfedema ele pode ser diagnosticado de diversas formas. Entretanto, a forma mais usual é a perimetria, que se refere à medida de circunferência do membro superior, em que uma diferença igual ou maior de 2 centímetros indica uma possibilidade de desenvolvimento do linfedema. Além disso, a condição ela pode se manifestar precocemente ou tardiamente à finalização do tratamento do câncer de mama. Para a gente poder compreender melhor o seu desenvolvimento, temos que entender um pouco sobre o sistema circulatório. Ele é dividido em duas partes: o sistema cardiovascular, em que apresenta o coração como órgão bombeador, as artérias, as veias, capilares e outras estruturas, e tem como principal função transportar o sangue pelo nosso organismo para a nutrição das células. Também tem o sistema linfático, em que ele apresenta capilares, ductos e os linfonodos, que são pequenas estruturas com a finalidade de filtrar a linfa e, portanto, impedir que micro-organismos ataquem o nosso organismo, causando processos infecciosos. Essa imagem representa uma parte ampliada da imagem anterior. Nela, podemos observar um capilar sanguíneo, o tecido representado pelas células na cor azul e um capilar linfático. Dentro do capilar sanguíneo está passando o sangue. O sangue ele é formado por uma parte de células e por uma parte líquida. A parte líquida recebe o nome de plasma. O plasma ele é capaz de ultrapassar a parede do capilar sanguíneo, pois ela não é totalmente impermeável. Desse modo, o plasma vai passando pelos espaços intersticiais, que nada mais são do que os espaços entre as células, para que consiga atingi-las e, portanto, realizar sua nutrição. Mas as células, elas não são capazes de absorver todo o líquido que passa para o seu espaço. Portanto, esse excesso de líquido ele será absorvido pelo capilar linfático e quando ele estiver dentro do tubo, ele vai passar a se chamar linfa. Mas vocês devem estar se perguntando, então por que acontece o linfedema? A resposta para essa questão ninguém sabe. Até hoje, a fisiopatologia do linfedema é obscura. Entretanto, há uma visão tradicional de que o tratamento do câncer de mama ele pode induzir a um bloqueio do sistema linfático, ou melhor, uma obstrução. Com isso, ele não seria capaz de absorver o excesso de líquido no espaço intersticial e transportá-lo também pelo nosso corpo. Uma das razões para essa alteração também está associada à retirada dos linfonodos durante a cirurgia para o câncer de mama. Mas um artigo científico recente afirma que essa visão tradicional ela não é suficiente para explicar o desenvolvimento do linfedema. Então, os autores apresentam 3 hipóteses. Essas hipóteses, elas abordam alterações tanto do sistema cardiovascular quanto do sistema linfático.
e, portanto, induzem ao desenvolvimento do linfedema. Ao contrário dessa fisiopatologia, que ela ainda está obscura, existem fatores de risco bem estabelecidos na literatura científica e que estão associados ao desenvolvimento do linfedema. Entre esses fatores estão alguns relacionados à cirurgia e ao tratamento adjuvante, como, por exemplo, o esvaziamento axilar total, que recebe o nome de linfadenectomia axilar, e a radioterapia. E também há fatores relacionados ao indivíduo. Nesse caso, um dos fatores que é bem discutido é o índice de massa corporal. Portanto, nós, profissionais de saúde, sempre orientamos que vocês pratiquem hábitos alimentares saudáveis e também atividade física diária, pois o IMC elevado pode ter uma associação com o desenvolvimento do linfedema. O principal tratamento do linfedema é a terapia física complexa, e ela é composta por 4 tratamentos, que são a drenagem linfática manual, a compressão, os exercícios miolinfocinéticos e os cuidados de pele. A terapia física complexa é considerado o tratamento padrão ouro para o controle do linfedema, ou seja, é o tratamento ideal. Atualmente existem outras formas de tratamento, entretanto, seus resultados ainda são controversos. A terapia física complexa ela apresenta 2 fases. A fase intensiva do tratamento, em que é aquela que o objetivo é reduzir o máximo o volume do membro superior, e ela aborda o enfaixamento compressivo funcional, e também há a fase de manutenção, em que é aquela que nós queremos ter um controle do linfedema a partir da adesão da paciente usando a braçadeira elástica. Além disso, eu deixei indicada a compressão pneumática intermitente, que nada mais é do que uma drenagem linfática mecânica, em que ela vai auxiliar o sistema linfático na absorção e no transporte da linfa. Ela está em destaque porque ela ainda não é considerada como um componente da terapia física complexa. Mas nós recebemos esse equipamento no REMA e, através dele, recebemos feedbacks positivos em relação à sensação pós-tratamento. Nesse momento, estamos passando pelo novo normal, em que todos nós fomos pegos de surpresa em relação à pandemia da Covid-19. E então, hábitos antigos de autocuidado têm sido deixados de lado e incorporado novos hábitos no nosso dia a dia, como ficar em casa, praticar uma higiene das mãos com uma maior frequência e principalmente utilizar máscaras quando sair de casa. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o autocuidado. Ele é definido como o ato de cuidar de si mesmo, atendendo às suas próprias necessidades através da prática de hábitos para o seu próprio bem-estar. O autocuidado ele pode envolver diversas atividades, desde a praticar uma atividade física a ler um livro. E o autocuidado no linfedema, ele é bastante discutido na literatura científica, como podemos observar nesse artigo científico de 2016, que fala sobre o autocuidado no manejo do linfedema secundário, uma revisão sistemática. Esse artigo, ele buscou vários outros artigos que falavam sobre o autocuidado e realizou análises para verificar se essas medidas são mesmo eficazes no controle do linfedema. E os autores concluem que o autocuidado ele é fundamental para o controle dos sinais e sintomas, auxiliando na funcionalidade do membro superior e, consequentemente, na qualidade de vida. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre os autocuidados que devem ser realizados diariamente e eles estarão na ordem que devem ser realizados. Então, primeiramente, devemos realizar os cuidados de pele. Eles vão envolver a higiene e a hidratação com produtos neutros, para que seja mantida a integridade cutânea e, portanto, impeça que micro-organismos possam entrar através de lesões e criar processos infecciosos. Os cuidados de pele, eles também envolvem precauções, principalmente com o membro superior homolateral à cirurgia. Entre essas precauções estão o cuidado com a depilação da axila, em que deve-se dar preferência
em aparar os pelos com o auxílio de uma tesoura sem ponta e sempre com a ajuda de outra pessoa, ao invés de realizar a depilação com lâminas ou depiladores elétricos. Também deve-se tomar cuidado com o corte de unha e também quando for tirar a cutícula. Prefira lixar a sua unha e se tiver que tirar a cutícula, use um hidratante e remova apenas o excesso. Tome cuidado durante as suas atividades de vida diária com cortes, queimaduras, escoriações e também picadas de insetos. Perfumes e cosméticos que possam causar alergia em você também devem ser deixados de lado. Além disso, produtos de limpeza com composições fortes, eles podem induzir a alergias. Então, também prefira usar outros produtos, pois se você tiver uma alergia, consequentemente você irá coçar o seu braço, e isso pode provocar lesões. Tome cuidado com a exposição excessiva ao sol e sempre use filtro solar diariamente. Também não tome injeções ou tire sangue e verifique a pressão arterial no membro superior homolateral à cirurgia. E tenha muito cuidado com o uso de joias e relógios, pois às vezes você pode utilizar uma pulseira e se seu braço estiver inchando, essa pulseira pode produzir um garrote e, consequentemente, comprometer a funcionalidade do seu braço. Agora eu vou falar um pouco sobre a automassagem de drenagem linfática, que nada mais é do que a drenagem linfática manual que você vai realizar em si mesmo. Ela envolve a realização de movimentos circulares suaves com pressão leve, em que a mão ela deve estar aberta e esses movimentos eles devem ser realizados entre 10 a 20 repetições. A automassagem ela prioriza a ativação da cadeia de linfonodos da região axilar contralateral à cirurgia e da região inguinal homolateral à cirurgia. Mas cuidado, se a sua pele não estiver íntegra, não realize a automassagem sobre ela. O primeiro passo da automassagem engloba realizar esses movimentos circulares na região axilar do lado da mama não operada. Portanto, realize movimentos com a pressão suave de 10 a 20 repetições. Em seguida, realize os mesmos movimentos com as mesmas repetições na região inguinal, ou melhor, da virilha, do lado da mama operada. O terceiro passo, ele envolve dividir o seu tronco em 3 partes. Então, o que você deve fazer? Você irá realizar movimentos de semicírculos com 5 repetições em cada parte que você dividir o seu tórax. Esses movimentos, eles devem se iniciar na região da mama operada, indo em direção à região da axila do lado não operado. Lembre-se que esse passo deve ser realizado pelo menos durante 10 minutos. O quarto passo tem as mesmas características do passo anterior, só que nesse caso você vai dividir o seu tronco em 3 partes na região lateral. Você deve realizar o mesmo movimento de semicírculo com 5 repetições em cada parte, iniciando na região da axila do lado operado e indo em direção à região da virilha. E para finalizar a automassagem, você deve repetir novamente o primeiro passo, que é os movimentos circulares de 10 a 20 repetições na região da axila contralateral à cirurgia e os movimentos circulares de 10 a 20 repetições na região da virilha homolateral à cirurgia. É importante que você realize a automassagem diariamente, pois ela auxilia na absorção de todo o excesso de líquido no espaço intersticial e também auxilia o sistema linfático no transporte da linfa. Agora vamos falar um pouco sobre a compressão. Como nesse momento não estamos realizando atendimento presencial no Rema, é importante que se você tenha uma braçadeira, utilize-a pelo tempo máximo que conseguir durante o dia. A compressão com a braçadeira elástica ela é importante porque auxilia na estabilização do linfedema, com consequente controle da condição. Mas é importante que a sua prescrição seja individual. Portanto, se você tem uma colega que está com uma sensação de peso ou de que o seu braço está inchando,
Não oriente-a a comprar uma abraçadeira. Oriente-a para entrar em contato com algum profissional do rema, pois nós iremos conversar com ela. Por quê? A abraçadeira elástica, ela tem diversas medidas que devem ser feitas para verificar o tamanho ideal e também para verificar o tipo ideal para o seu caso. Pois algumas braçadeiras, elas têm uma forma de luva, outras vão começar a partir dos dedos, outras vão envolver o polegar e outro tipo vai iniciar a partir da região do punho. Por isso, lembre-se, se você tem braçadeira, utilize-a. Se você conhece alguém que está precisando de braçadeira, peça para que ela entre em contato com algum profissional do rema. E para finalizar, devemos falar sobre os exercícios miolinfocinéticos, que nada mais são do que exercícios que, através dos movimentos e da ativação muscular, vão auxiliar o sistema linfático no transporte da linfa. Na primeira imagem, em que está com a legenda com músculo inativo, verificamos que o sistema linfático, que está representado por esses círculos amarelos do lado do músculo, ele não está tendo nenhuma pressão para que a linfa seja deslocada. Mas, quando esse músculo é ativado através dos exercícios, a sua contração faz com que ocorra uma pressão sobre o sistema linfático e esses vasos, eles também tendem a querer retornar para a sua posição inicial, realizando uma pressão oposta. Desse modo, a linfa ela será transportada com uma maior eficácia. Existem vários tipos de exercícios que você pode realizar, desde exercícios com a região cervical até exercícios com a mão, punhos, cotovelos e ombros. Lembre-se que os exercícios eles também devem ser realizados diariamente. Tente criar este hábito. Além disso, você deve respeitar o seu limite. Portanto, se você perceber que realizar 10 repetições do movimento já é o suficiente para você, pare por aí. Mas se você perceber que consegue ir além, você pode realizar mais 10 repetições. Sempre verifique também como está o seu cansaço diante do exercício. Se você estiver muito cansada, interrompa, faça uma pausa, beba água e depois retorne à realização do mesmo. Caso você perceba que já está conseguindo realizar os exercícios de uma forma eficaz, você não sente dor, não sente desconforto e nem cansaço, você pode criar desafios para si mesma, através do uso de garrafinhas com água ou com areia, também a transformação de meias em caneleiras e a transformação de bolas com peso para que você realize esses exercícios com resistência e, portanto, inicie o ganho de massa muscular. Lembre-se também que os exercícios são realizados todas as sextas-feiras no Facebook do Rema. E lá existe um profissional para a orientação. Além disso, essas transmissões elas ficam salvas. Então, a qualquer momento, você pode acessar o Facebook do Rema e realizar os exercícios em qualquer período com uma orientação profissional. Hoje, vocês aprenderam como que acontece o linfedema, como que funciona o nosso sistema circulatório e como devem ser feitos os autocuidados com essa condição. Lembre-se que o autocuidado ele é essencial para a manutenção da sua saúde. Tente incorporar esses hábitos no seu dia a dia e você verificará a diferença que você terá no seu linfedema. Além disso, lembre-se que essas abordagens elas também são utilizadas para a prevenção da condição. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei na apresentação e deixe o meu e-mail para contato. Muito obrigada!